Que a doce e maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo seja derramada sobre as nossas vidas, seja derramada sobre você, sobre toda a sua casa, que toda a sua família receba agora as bênçãos do Senhor. Amém. Hoje, o nosso Senhor, Ele trouxe uma palavra que é uma palavra muito conhecida. Todo mundo conhece essa passagem bíblica. Você encontra no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento. Segundo Lucas, no capítulo 19, ele fala sobre Zaqueu, o publicano, o chefe de cobradores de impostos. Ele fala sobre o encontro de Zaqueu com a vida. Entrando em Jericó, Jesus, o caminho, a verdade e a vida, Jesus, o Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Ele estava à procura de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, dos milagres que Jesus vinha fazendo, da transformação que ele estava fazendo ali, onde ele passava. E aí ele sentiu a necessidade de conhecer Jesus. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Por causa da multidão, havia o obstáculo. A multidão, por ser ele de pequena estatura. Dois obstáculos. Uma multidão para chegar até Jesus, para que ele pudesse conhecê-lo, e ele de pequena estatura. Ele não conseguia ver nada ali. Dois obstáculos. Então, aquele homem rico, de posição social, que achava que o dinheiro era tudo, até ele sentir sede da vida. Então, sabe o que esse homem fez? Correu e subiu numa árvore. Correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Ele viu que Jesus só tinha que passar por aquele lugar. Ele viu que só tinha aquele caminho. Ele sobe na árvore para ver Jesus. Ele pode ter imaginado, eu aqui nessa árvore, ninguém nem vai me perceber, mas eu vou vê-lo. Ele venceu o obstáculo da multidão, correu, ultrapassou aquele obstáculo e foi para a árvore. Eu sei que ele vai passar por aqui. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: olha que surpresa de Zaqueu. Jesus olhou para cima. Jesus sabia que Zaqueu estava ali. Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, chamou logo pelo nome. Ele lembrou o que nós já sabemos, que o Pai, Ele conhece as estrelas pelo nome. Ele nos conhece pelo nome. Aleluia! Ele nos conhece pelo nome. E ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Olhe a humildade de Jesus. Quem precisava que Jesus ficasse na casa dele era Zaqueu. Quem estava precisando de Jesus era Zaqueu, ao ponto de ultrapassar a multidão e de subir numa árvore
abrindo mão de alguém vê-lo ali subindo a árvore, como um macaco, como um animal. Ele abriu mão do orgulho, da vaidade, da besteira que existe muito no mundo, chamado orgulho. Muitas vezes, por causa do orgulho, o homem não consegue superar uma situação financeira difícil. Por causa do orgulho, ele renuncia possibilidades de vencer profissionalmente, simplesmente para que, e se alguém me vir fazendo essa coisa aqui, que é mais humilde do que eu costumava fazer? Então, por causa dessa asneira, o homem perde a oportunidade de crescer profissionalmente. E aqui, Zaqueu já era rico, mas ele tinha uma necessidade de crescer espiritualmente. E aí ele venceu os obstáculos, porque o espírito dele tinha sede da vida. Ele era tão miserável, tão pobre, tão cego, tão nu, que ele só tinha dinheiro. E mais que ele conquistava de forma desonesta. Era uma forma lícita na época. Por quê? Porque eles diziam, você é cobrador de impostos, nós queremos tantos por cento, mas se você pedir mais, o que sobrar é seu. E ele era rico, ou seja, ele costumava fazer isso. Querer mais do que... Para a pessoa já era difícil pagar aquele imposto, mas ele cobrava mais alto para ficar com uma rebaba, sempre ficar com uma parte para ele. Era assim que eles eram pagos. E olha que eles cobravam os impostos para Roma. E eles, como judeu, cobrando impostos para Roma, diante dos outros judeus, eles eram traidores, os cobradores de impostos, que traíam o próprio povo deles, em troca daquele dinheiro que eles conseguiam. Eles cobravam impostos, enriqueciam Roma, empobreciam os seus próprios patrícios e ainda ficavam com o dinheiro deles. Então, eles eram odiados, excluídos pelos outros judeus. Mas o Senhor chama Zaqueu pelo nome, o Senhor Jesus. Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Ele inverte para não humilhar aquele homem que já estava numa situação ridícula. Um homem que tinha posição social, roupas muito chiques, porque ele era cobrador de impostos e era rico, mas estava pendurado numa árvore, porque ele estava com sede da vida. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Daí começou o relacionamento. Quando Jesus chamou aquele pecador, cobrador de impostos, aquele homem ambiciosíssimo, quando Jesus chamou ele, Jesus derramou sobre ele graça. Graça, favor imerecido. Nós não merecemos, mas mesmo assim, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, para chamar o que estava perdido. Porque hoje o título da palavra que Deus tem para nós é porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E aqui ele diz de novo, em Lucas 19, você vai ouvir o que Jesus vai dizer. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido.
E aí, irmãos, quando Jesus chama Zaqueu pelo nome, foi graça total. Zaqueu não merecia, como nós não merecemos. Quando Jesus fala com Zaqueu, começa um relacionamento. Zaqueu, desce depressa daí que hoje eu preciso ficar na sua casa. E Zaqueu desce depressa e o recebe com alegria. Aí nasceu um relacionamento. Nós devemos ter relacionamento profundo com a vida, com o Filho de Deus, com aquele que morreu por nós. Nós devemos ter intimidade com Ele, abrir o nosso coração para Ele, confessar os nossos pecados, as nossas fraquezas para Ele. E Ele está de braços abertos para nos receber. E aí começou o relacionamento. Zaqueu desceu com alegria para receber Jesus na casa dele. Mas olha o que aconteceu entre o relacionamento e a salvação de Zaqueu. Porque Zaqueu foi salvo. Ele estava perdido, mas ele foi encontrado por Jesus. Lá em cima de uma árvore. Porque ele estava buscando. É bom buscar o Senhor. Primeiro Zaqueu quis conhecer Jesus. Depois Jesus vai e derrama graça sobre aquele pecador. E começa um relacionamento entre eles, para que haja a salvação de Zaqueu. Ele precisava saber para quem ele estava entregando a vida. Mas, entre este relacionamento e a salvação de Zaqueu, houve interferência. De quem? Daqueles homens que estavam ali. Aquela multidão que seguia Jesus começou a julgar Jesus. Olha como ele é. Olha, eu pensava até que ele era do bem, mas ele chamou Zaqueu para ir para a casa de Zaqueu, daquele pecador que cobra impostos nossos, que é rico com o nosso dinheiro, e Jesus quer se relacionar com ele. Interferiram. E tem uma passagem aqui, no livro de Mateus, capítulo 18, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus, que ele diz no capítulo 18 sobre os tropeços, aqueles que ficam interrompendo, que ficam dando mau testemunho na igreja, afastando as ovelhas do bom pastor. A pessoa chega, todo cheio de carrapicho do mundo. Aí a gente vai tirando os carrapichozinhos, porque é para entrar o pecador e não o pecado dentro da igreja. Aí a gente tirando ali os carrapichos, limpando, lavando ele com o sangue de Jesus, derramando as águas do Espírito, derramando o amor de Deus, cuidando dele. Aí aparece um dos membros da igreja, pedra de tropeço, julgando a pessoa, apontando, tentando afastar a pessoa da graça, da presença. Aí o Senhor Jesus disse, em Mateus 18, versículo 7, ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam. Você sempre vai encontrar aquele pregador da mentira, da prosperidade, aquele pregador que no lugar de dizer arrependa-se dos seus maus caminhos, diz dê um dízimo bem gordo aqui, depois derrama uma oferta aqui com sua aliança e tudo para eu abençoar seu casamento, aí faça isso e isso. Pedras de tropeço. Não fala em arrependimento de pecado para a salvação daquele que crê.
fala em prosperidade. Tenta modificar a palavra de Deus. Tenta colocar, tem outros que estão criando igrejas que diz que eles pregam o pecado como uma coisa normal, que é para pecar mesmo, porque Deus é amor. Isso aí chama-se, esse pastor de mentira, chama-se pedra de tropeço. Que diz que Deus concorda com adultério, com homossexualismo, casar não sei quantas vezes, ser homossexual. E Deus, ele sabe que a palavra de Deus não muda. Não sou eu que sou contra o homossexualismo, não. É o autor de nossas vidas, que diz que não é para dar vazão à carne. Diz que resista ao diabo, que ele fugirá de ti. Diz que você não alimente os desejos da carne, mas alimente o seu espírito para a sua salvação. O pastor que não prega isso é pedra de tropeço. O padre que fica falando em política, que fica concordando com as ideologias satânicas para poder agradar a determinado grupo, é pedra de tropeço. Está tentando afastar o homem de Deus, as ovelhas do bom pastor. E aqui, nessa situação de Zaqueu, a pedra de tropeço foi aquela multidão. Porque ele diz, todos, aqui diz, no versículo 7, capítulo 19 de Lucas. Todos os que viram esta conversa de Jesus com Zaqueu, murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Eu até anotei aqui. Eles ficaram revoltados porque Jesus se aproximava dos pecadores. E fizeram um julgamento totalmente equivocado do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles julgaram Jesus de forma totalmente equivocada. Porque naquele tempo, os judeus que se achavam santos, eles não se aproximavam dos pecadores. Eles se achavam melhores, mais importantes do que os pecadores. Que é completamente fora do amor de Deus, fora dos propósitos de Deus. Jesus Cristo veio salvar e veio restaurar a vida do perdido. Ele veio trazer a vida ao perdido. Então eles estavam murmurando totalmente errado, era para eles estarem apoiando o que Jesus estava fazendo. Ele estava acolhendo um pecador e não o pecado. Ele não estava dizendo, Zaqueu, eu concordo que você continue fazendo o que você está fazendo de errado. Não. Ele tinha que estar com Zaqueu para salvá-lo. Zaqueu precisava conhecer a verdade para ser liberto do velho homem. E ai daquele que tentar impedir, pelo menos uma das pessoas aqui na terra, impedir que essa pessoa conheça a verdade. Ai da pedra de tropeço, que quiser colocar mentiras, ocupar a mente da pessoa com mentiras. Ou então afastar um irmão da igreja, de tanto apontar, de tanto falar mal dele. Isso chama-se pedra de tropeço. E o amor de Deus? E o amor ao próximo? Onde fica? Quando você começa a julgar o seu próximo. Mas vamos aqui. Então murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Não foi Jesus que disse a ele para fazer, mas ele viu em Jesus
que ele deveria falar isso para Jesus. Ele sabia, porque na hora que existe intimidade com ele, quando você busca intimidade com o Senhor, aí você sabe o que agrada. E você sabe o que não desagrada. Porque o Espírito do Senhor remove dentro do seu espírito, revelando a você aquilo que agrada a Deus e o que desagrada. E você, sentindo a presença do Altíssimo, você quer se livrar daquilo que desagrada a Deus. Você quer agradá-lo. O seu prazer é em agradar o seu Salvador. Então ele toma a iniciativa de dizer a Jesus: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Iniciativa de Zaqueu, mostrando que o velho homem havia acabado de morrer. O velho homem, o ambicioso, o vaidoso, o que queria dinheiro e mais dinheiro, não existia mais. Bastou conhecer a verdade que liberta. Ele foi liberto. Ele foi liberto daquele mesquinho, daquele homem mau. E ele foi transformado. Quer que sua vida seja transformada? Tenha intimidade com o Senhor. Suba na árvore como Zaqueu. Faça sacrifícios. Corra para o Senhor. Como Zaqueu correu diante da multidão toda, saiu, desviou a multidão, o obstáculo, e foi, e subiu numa árvore. E se expôs. Ah, se alguém me vir aqui dessa forma ridícula de pendurado numa árvore, tem nada não. O mais importante é eu conhecer esse que está me dando desejo de conhecer. Sede da vida. Ele sentiu sede da vida, ele precisava das águas do Senhor. E quem bebe da água do Altíssimo nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Nunca mais terá necessidade do pecado. Zaqueu, por iniciativa própria, falou para Jesus que ia dividir suas riquezas com os pobres, ia dar metade do que tinha aos pobres e ainda ia restituir àquele que ele roubou. Ele usa esse termo. Em 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Ele disse: ei, deixa eu lembrar para vocês que estão aqui, todos me julgando porque eu estou na casa de Zaqueu. Deixa eu avisar uma coisa para vocês. E para o próprio Zaqueu, tem herança para você. Você é filho de Abraão. Nós esquecemos da nossa origem. Nós temos o DNA do Altíssimo, do autor de nossas vidas. Nós temos o DNA dele. Esquecemos da nossa paternidade. Nós temos identidade. Temos um pai. Quem disse foi Jesus. Que a gente orasse assim: Pai nosso que estás nos céus. Então ele é nosso pai. Jesus, através do sacrifício da cruz, conquistou a nossa herança. Então nós temos um pai. E aqui Jesus lembrou. Oh, aleluia! Jesus lembrou aqueles homens.
Hoje houve salvação nesta casa, pois também este, apontando para Zaqueu, é filho de Abraão. Porque o filho do homem, aí ele explica o título de hoje. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Tem gente que diz, eu tô perdido. Não tem mais jeito para mim, não. Não adianta você falar, não. Eu tô mergulhado no pecado, eu tô perdido. Pois eu estou falando para você, que você é descendente de Abraão. Você é filho do Deus Pai. Você tem um pai que enviou o próprio filho que estava com ele na glória para pagar o preço daquilo que te tornava perdido. Para que você, assim, uma vez justificado pelo sangue de Jesus, porque ele é Deus de justiça. Pecado, resultado, morte. Aí o Senhor diz, pois eles não irão morrer. Nós vamos morrer no lugar dele. Porque quando o Filho de Deus morreu, ele sentiu a dor da morte. Nós sabemos que quando um filho nosso, nós que somos maus, quando um filho nosso corta a pontinha do dedo, nós nos preocupamos, ficamos, meu Deus, imagine a dor que ele sentiu, machucou o dedinho. Quanto mais o pai, quando viu o filho todo ensanguentado, todo lapiado, todo rasgado de açoite, e a cabeça toda cortada com a coroa de espinhos, sangrando, lavado de sangue, para pagar o preço dos nossos pecados. Ali, Deus Pai sentiu a dor da morte no seu Filho, por nós, por você que pensa que não tem mais jeito, pois tem jeito sim. Você pode ser salvo, você pode agora se ajoelhar onde você estiver, se ajoelhar diante do Senhor. Não é diante do celular nem do computador, onde você está me ouvindo falar. Você vai se prostrar, fechar os seus olhos e olhar para o alto espiritualmente falando e dizer, Pai, pequei contra ti somente. Destruí a minha própria vida até hoje. Estava caminhando como ovelha perdida. Mas eu ouvi a tua voz através daquele microfonezinho enferrujado, aquela mulherzinha que não sabe nem falar direito, que superou toda a sua timidez, os medos, a insegurança de saber que estava se expondo num canal que vai, é publicado, manda para o YouTube do jeito que está, porque ela não pode fazer duas vezes, porque não é ela quem faz. Quem fala é o Senhor. Ela apenas transmite com todas as falhas, mas procurando acertar. E ela transmitiu, dizendo que o Senhor disse no livro da vida, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, no capítulo 19, no versículo 10, ela disse que está escrito assim, Jesus dizendo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Senhor ama o pecador e abomina o pecado. Toda pregação que disser que você deve continuar pecando, ela não vem de Deus. Nós temos que renunciar ao pecado. E nós não conseguimos sem a presença do Espírito Santo.
Então devemos dar lugar ao Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E uma vez o Espírito Santo de Deus habitando em nós, assim, através do poder de Deus, nós conseguimos fugir do pecado. Fugir literalmente do pecado. É isso que nós precisamos fazer para termos a vida eterna. Fuja do pecado. Resista ao diabo. E o diabo fugirá de você. E você terá vida. Vida em abundância aqui na terra. Vida feliz que você nunca imaginou que seria feliz sem o pecado, sem aquele pecado. Mas você só vai ser verdadeiramente feliz sem o pecado. Abandone o que está tentando te matar e te destruir. Esse pecado. Pecado continua sendo pecado. E o Espírito Santo te diz qual é o que você está fazendo. Qual é o que eu estou fazendo. Porque ele me avisa. Como é que ele não lhe avisa? Ele avisa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Primeiro derramou graça sobre Zaqueu. Sobre você e sobre mim. Nos chamando para a vida, como ele está fazendo hoje. Está chamando você que se acha perdido para viver para a vida. Vida só nele. No autor da vida. É tão óbvio, né? Depois que ele derrama a graça, tem que haver amizade, relacionamento, intimidade. Como que você pode confiar ao ponto de deixar que ele conduza a sua vida se você não sabe quem é? Quem é essa pessoa? Ele se fez homem. Falou no meio de nós, viveu, andou, comeu no nosso meio. E não pecou nenhuma vez. Nenhuma vez. O Cordeiro Santo de Deus não pecou nenhuma vez. Porque ele andava em espírito e não na carne. A carne era só para você entender o que ele falava. Por isso que ele se fez homem. Para ter essa experiência aqui com Zaqueu e salvar Zaqueu. Ele se fez homem para nos salvar. Para salvar você e eu. Oh, Deus bom. O coração do Salvador em relação ao pecador. Como é o coração de Deus em relação a nós? Pura graça e misericórdia. Puro amor. Ele destila o amor em nós. Ele derrama o orvalho do amor dele em nós. E faz aquilo acontecer, aquela mudança total. Como ele fez com Zaqueu. Ele tem misericórdia de nós. Jesus, ele conhece o que é andar na carne. Como é perigoso a carne. Tanto que ele diz, vigiai e orai. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é cheia de ego, é cheia de vontades. E só vontade para a morte. Ela é inclinada para a morte. A carne. Ela se inclina para a morte. Ontem eu achei muito, eu acho que é pastor Niel. Mas eu achei incrível a pregação desse pastor. Por acaso eu comecei a assistir. Mas eu fiquei só ontem eu ouvi 2 pregações dele. Porque eu fiquei encantada com um exemplo que ele deu. Tão básico, mostrando que muitas vezes é a nossa carne e não é Satanás, não é o adversário, é a nossa própria carne que se inclina para a morte. Aí ele deu um exemplo.
Ele disse: um homem ou uma mulher que passa em determinado caminho para ir para a igreja. Ele passa ali e uma pessoa vai e diz, faz um elogio. Faz um elogio para aquela pessoa. Uma mulher casada ou um homem casado passa e o sexo oposto, ou então, infelizmente, ele nem falou sobre esse caso, mas infelizmente até o próprio sexo, a pessoa do mesmo sexo, faz um elogio tentando persuadir aquela pessoa sexualmente falando. Lança uma palavra de elogio. Uma palavra até, às vezes até uma palavra torpe, uma palavra que não vem de Deus, um palavrão, como nós chamamos. E aí a pessoa se achando santa, tá indo para a igreja. Aí tá amarrado, tá repreendido. Já disse que é o diabo aquela pessoa. Tá repreendido, não sei o quê. Aí vai. Mas o egozinho ficou ali. Eita, foi tão bom, eu fui elogiada. Ou então eu fui elogiado. Aí vai. Segue o caminho. No outro dia que vai passar, que vai para a igreja, ou trabalhar, ou qualquer lugar. Ele falou até assim no trabalho. Aí a pessoa vai de novo, passa pelo mesmo caminho, já sabe a cor da casa. Ou seja, aquele elogio te fisgou. Se você não tiver com o Espírito Santo de Deus bem colocado em você, você passa de novo ali. Por quê? Porque ele disse, fuja do pecado. Então, se naquele dia aconteceu aquilo, você repreendeu, mas você está querendo ir naquela mesma rua, sabendo que pode acontecer de novo, ou você vai falar com aquele seu colega de trabalho que você sabe que vai dar uma cantada em você, então você sabe o que está fazendo. Sabe o que é? Pecando. Porque você não está fugindo. Você tem que resistir, fugir mesmo. O pastor deu até um exemplo. Vá por outra rua, desvie o caminho, vá de helicóptero. Ele usou até esse termo. Pega um helicóptero, ou seja, enfrente qualquer dificuldade que for necessária, mas não permaneça tendo contato com alguém que está querendo levar você para o pecado. Porque se você voltar a passar pelo mesmo caminho, a chegar na mesma situação, é porque você já está no pecado. Fuja dele. Quando der vontade de você ir, jogue o seu joelho no chão e diga, Senhor, livra-me desta tentação. Porque eu sei que com a minha força, só dizendo que está amarrado não resolvo, não. Eu vou terminar caindo. Aliás, eu estou a um passo de cair. Então, Senhor, dá-me forças, porque eu sou fraca, tenho carne fraca, mas eu quero vida eterna. Eu não quero a morte eterna. Eu não quero pecar contra ti. E aí foge do pecado. Fugir do pecado é isso. Então não tem essa historinha de tudo botar a culpa no inimigo, não. No adversário de nossas almas. Muitas vezes, ele nem tem muito trabalho, o adversário. Ligeirinho você cai. Porque você está inclinado ou inclinada a pecar. Nós temos um perigo muito grande em nós, essa veste. Essa carne tem uma história de um ouvidinho aqui, ó. E uma história de um olhinho. Que são janelas para o seu espírito. Fica só vendo as coisas e ouvindo. Cuidado com o que você está ouvindo. Quando você ouvir sem querer e você imediatamente fugir daquilo que você está ouvindo, fugir daquilo que você está vendo, primeira, um ponto para você, para sua salvação. Porque o que eu estou falando aqui é em salvação.
É em salvação que eu estou falando. Quer vida eterna ou quer morte eterna? Eu estou falando em vida eterna. Um ponto para você ter a vida eterna. Mas na hora que você usa esses dois meios aqui, essas duas janelas, esses dois tipos de janelas, nós temos 4 aqui. Para ouvir e para ver. Pela segunda vez, uma vez foi sem você querer. Quando você vai ouvir ou ver pela segunda vez, você já está em pecado. Corra para Deus quando você sentir o desejo de olhar de novo. Eita, meu Deus do céu, eita, quase. Mas isso não é só um dia não, viu? Todos os dias de nossas vidas, nós somos bombardeados. Constantemente bombardeados. Então precisamos de quê? De nos alimentar, de nos revestir da armadura do Espírito Santo de Deus. E qual é ela? Oração. Chega, Senhor, aonde você estiver. Não precisa ninguém ouvir, não. Você grita espiritualmente. Chega, meu Senhor. O que eu acabei de ver. Aí você já vá e saia daquele lugar. É assim que Deus se agrada de você. É assim que vai ter uma relação boa com Deus. Mas para isso, busque conhecimento. Você às vezes, você é formado, é médico, é advogado, é dentista, é professor, é engenheiro, é biólogo, é enfermeiro. Você tem tanto estudo, tanto conhecimento. Você conhece tanto. Você é formado, tem o 3º grau, nível superior. É teólogo. Não é teólogo não, né? Mas tá faltando teologia nele. Porque se ele tiver conhecimento de todos os livros seculares, de todos esses livros do mundo que escritos por homens para falar sobre determinada coisa, o cimento. Cimento é um concreto, que não sei o que mais lá, que não sei o que mais lá, que faz com concreto. Isso aqui, caneta. Caneta é não sei o que, não sei o que, não sei o que mais lá. Um livro bem grande sobre caneta. Mas se você não buscar o conhecimento da verdade, que te leva para a vida eterna, eu não estou dizendo que você tem que fazer curso de teologia. Entenda, eu não tenho. Eu ainda vou ter curso de teologia. Já faz não sei quanto tempo que eu não abro meu curso online de teologia. Porque ele está na fase teórica, assim, de teorias e não da palavra mesmo. Ainda está nessa parte, e essa parte para mim, eu preciso da palavra. E se Deus quiser, eu vou chegar nela. Eu tenho que superar isso. Eu tenho que procurar fazer um estudo, talvez até que seja presencial, porque eu preciso conhecer a verdade de Deus cada vez mais. Eu já li tantas vezes essa passagem de Zaqueu, mas hoje eu entendi que Jesus queria dizer só isso, em tudo que aconteceu aqui nessa passagem. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O perdido. Tem jeito sim. Você tá aqui, tá respirando, não tá? Então tem jeito ainda. Agora, depois que você morrer, depois que seu espírito for recolhido, voltar para o dono, voltar para o Pai, aí não adianta acender vela para você, não. Porque vela é material e espiritual não combina com material. Quando o espírito sai da carne, a carne apodrece. Tudo que é material é perecível. Tudo que é material, um dia acaba. Agora, o espírito é imortal. E aonde que você quer que o seu espírito more?
eternamente na vida, de onde você veio, voltar para o mesmo lugar, ou com um ladrão de almas? Lá é quente e fede, é podre, fede a enxofre. Lá tem dor, sofrimento, lágrima e ranger de dentes. Se assim não fosse, o Senhor Jesus não teria dito. Ele fala no inferno. Ah, tá aqui. Quando ele fala nos tropeços, ele fala no inferno. Ele diz, primeiro ele disse, ai do mundo por causa das pedras de tropeço. Aquelas pessoas que pregam a mentira. Não precisa se arrepender, não. Jesus é pura misericórdia e amor. Então continue pecando. Esse é uma pedra de tropeço. Ou então ele chama você para a igreja, mas para você ficar rico financeiramente. Agora, quando você partir daqui, deixa o povo brigando pelo dinheiro que você conquistou. Completamente fora da palavra de Deus. Quem prega prosperidade. É verdade que Deus não deixa faltar nada para nós. Esta é a verdade. Isso aí é verdade. Ele não deixa um filho seu morrer de fome. Isso é verdade. Agora você tem que buscar o abençoador e não a bênção. Você vai à procura da sua relação íntima com Deus para você ser salvo. Porque primeiro ele derrama a graça, que foi a morte de Jesus. Depois o relacionamento com Jesus, para que você seja salvo, uma vez conhecendo a pessoa de Jesus. Aí você se relaciona com quem você conhece. Quanto mais você busca Jesus, mais você vai conhecer dele. Quanto mais você procura por ele, mais ele diz, eis-me aqui. Relacionamento. E a consequência do relacionamento vai ser a sua salvação. Porque você se relacionando, uma vez você conhecendo essa verdade, e você se relacionando verdadeiramente com ele, sem fingimento, sem precisar de dizer ao povo que você realmente você é salvo, não precisa. O importante é Deus saber se você é salvo. E você dar um bom exemplo é bom porque você vai, com isso, salvar outras vidas. Mas não você ficar só de fachada. Porque não adianta, a fachada não chega lá não. Fica aqui mesmo. Mas ele fala no inferno, Jesus, aqui, em Mateus 18, a partir do versículo 6. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, que afastam o homem de Deus, que alguém faça isso, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e ele fosse afogado na profundeza do mar. Seria melhor para ele do que ele fazer a loucura de afastar alguém do Senhor, da vida. Que tem gente que vive fazendo isso, tentando com os seus maus testemunhos, com sua maldade, afastar o homem da verdade, da vida. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam. Tem pedra de tropeço. O negócio é a gente pedir a Deus para a gente não ser a pedra de tropeço. Meu medo é falar alguma coisa que você deixe de ouvir a palavra de Deus porque eu falei alguma coisa que te ofendeu. Então, me perdoe se eu fiz isso. Não deixe de seguir a verdade. O verdadeiro cristão, ele não se afasta de Deus. Por que ele não se afasta? Porque ele tem uma relação com Deus. Com os homens, nós nos arranhamos, nos machucamos. Por isso que ele diz que devemos perdoar 70 vezes 7. Como dizer, perdoe todas as vezes. Porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida
manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. Olha como o fogo eterno existe. E o Senhor disse que aquilo que te leva ao pecado, afaste-se. Se precisar amputar, como ele está falando aqui, mas ele está falando aqui como uma analogia. Que aquilo que está levando você para tipo um relacionamento que para você é um corpo só com aquela pessoa. Mas aquilo que você está fazendo é um adultério, então arranque esse pedaço de você, vai doer, vai machucar, vai doer tanto. Aí depois você vai sentir um alívio tão grande que você vai dizer, obrigado, Senhor. Muito obrigado que o Senhor me livrou daquela pedra de tropeço que ia me levar para o inferno. Porque o inferno existe. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida. Olha só, tem uma vida para a gente entrar. Oh, aleluia. Tem uma morada que o Pai preparou para nós. Pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os 2 ser lançado no inferno de fogo. Ele lá chamou fogo eterno e depois inferno de fogo. Aí ele disse, no versículo 11 do mesmo capítulo 18 de Mateus, ele disse, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Ele esclarece o que ele veio fazer na terra. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se desgarrou? O dono não fica preocupado, a ovelhinha é quase cega, como nós somos. Uma visão espiritual e a gente só sabe de uma besteirinha do que a gente consegue ver espiritualmente falando. E aí o Senhor vai à procura daquela única ovelhinha. As 99 ele deixa abrigadas, asseguradas lá, e vai à procura daquela que está perdida. E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo, que ficará mais alegre por causa desta ovelha do que das 99 que estão lá, porque lá já está seguro. A alegria é grande quando o Senhor consegue salvar aquela ovelha que estava caminhando para o matadouro. Satanás lá lambendo os beiços, doidinho para pegar a pessoa. Hein? Vem para chapa quente dançar sem querer aqui, pulando num pé só. Vem para chapa quente. Aí o Senhor vai e resgata aquela pessoa que está indo para o inferno. E conduz para a vida, dá uma vida boa, porque a vida aqui na terra de quem anda com Deus é boa. Porque até quando as coisas ruins estão acontecendo, não atinge a gente. Acredita! Porque o Senhor nos guarda, nos esconde debaixo das asas dele. Oh, aleluia! É tão bom estar no esconderijo do Altíssimo. É tão maravilhoso. E assim, ele disse que a alegria dele por causa desta ovelha é maior do que a que ele tem pelas 99 que já estão seguras. Porque aquela poderia ter morrido e as outras não. Por isso que a alegria dele é maior. Não que ele ame mais a perdida do que a que está andando no caminho certo. Claro que ele ama do mesmo jeito. O Senhor nos ama. Ele nos ama. O que ele abomina é o pecado. Este ele não aceita. Aí ele disse, assim, no 14, que aí termina. Jesus disse, assim, não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só destes pequeninos. Não é da vontade de Deus. O Pai, ele diz assim, não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus, que se perca um só destes pequeninos. Deus não se alegra na morte do ímpio.
na morte eterna. Não. Ele fica muito triste. Ele quer salvar a mim e a você. E todos os dias a batalha espiritual, ela é permanente, até o dia que nós sairmos dessa veste, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É uma batalha diária, mas não esqueça disso. O Senhor está de braços abertos, dizendo para você, vinde a mim, vinde a mim. Você se sente perdido, mas eu vim buscar justamente você. Justamente você. E ele está dizendo para aquela multidão, como ele disse aqui de Zaqueu, hoje houve salvação nesta casa, pois também você é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lembre-se da sua identidade, a sua primeira identidade. Você é filho do autor de todo o universo. Nós somos filhos de Deus. Quem mandou a gente chamar ele de pai foi o filho dele que morreu por nós. Ele disse que nós chamássemos ele de Pai Nosso. Nosso. Porque nós devemos querer este Pai para nós todos. Não faltar ninguém. Ele não quer que se perca nenhum dos pequeninos dele. Ele quer todos debaixo das asas dele. Protegidos, afinal de contas, foi ele que nos fez existir. Então ele quer guardar aquilo que é dele. Nós somos dele. Não esqueça da sua identidade espiritual. Amém? Vamos orar. Amado Deus e Pai, Autor de nossas vidas, Pai de infinito amor, misericórdia e bondade, um amor incondicional, o Senhor nos ama. É incondicional porque quando nós estávamos no erro, no pecado, o Senhor morreu por nós, através da morte do seu Filho, para nos resgatar do império das trevas e nos conduzir para a vida, para a luz da tua presença, porque não há noite no céu, só há dia, só há luz. E eu vos peço, Pai amado, que a vossa misericórdia alcance toda a terra, todos os seres viventes, alcance a todos nós. Todos nós dependemos de Ti, todos nós precisamos de Ti, ó Pai. Os pássaros, os seres viventes, todos, nós temos consciência, Pai, nós temos consciência de que o Senhor nos conhece pelo nome, Senhor. Tu nos conheces pelo nome. O Senhor disse Zaqueu, foi chegando na cidade ali, atravessando a cidade, olhou para o alto, olhou para aquela árvore e disse Zaqueu, um dia que o Senhor me respondeu a oração, no sonho, eu estava preocupada se estava certo que como eu estava fazendo aqui no canal, se era como realmente te agradava, ou se eu precisava mudar alguma coisa. Se de alguma forma eu estava te desobedecendo nas instruções que o Senhor me deu na madrugada do dia 22 de março de 2020, quando o Senhor me propôs este canal, quando o Senhor
Me disse do seu plano sobre este canal. E quando eu te perguntei, alguns dias depois, meses, eu não sei quando foi, eu sei que eu fiquei preocupada, Senhor. Senhor, será que está certo? Será que eu estou fazendo certo, Senhor? Será que tem alguma coisa errada na forma como eu estou fazendo? E o Senhor, em sonho, o Senhor enviou um mensageiro, um anjo. O anjo vinha correndo em minha direção. E havia outras pessoas do meu lado. Tanto havia uma pessoa do meu lado direito como do lado esquerdo. E o anjo só disse: Deusinha, um nome carinhoso que minha família me chama. Eu ainda não estava entendendo. E ele disse: Deusinha. E eu disse: eu. Para distinguir das outras pessoas que estavam. Eu me apresentei, eu disse: eu. Senhor. E o teu anjo, Senhor, entregou na minha mão uma coroa pequena, branquinha. Ele não falou nada, Senhor. Ele não deu uma palavra. Ele voltou. Enquanto eu olhava, eu contemplava aquela coroa, o Senhor falou ao meu espírito que é assim mesmo. É dessa forma que o Senhor quer este ministério Despertar com Cristo. O Senhor disse: é assim mesmo. Oh, aleluia! Eu te agradeço, meu Deus. E eu peço, Senhor, que o Senhor domine o meu pensamento, o que eu fale, domine, Pai, para que eu não diga nada, nada que não venha de Ti. Perdoe as minhas limitações, Pai, a forma como eu deveria falar melhor. Eu deveria fazer mais excelente aquilo que é Teu, que vem de Ti, Senhor. Por isso que eu quero me capacitar, quero fazer curso de teologia. Eu quero falar com mais propriedade para te representar melhor, Senhor. Mas eu te agradeço, Senhor, porque é o Senhor quem traz a palavra. Não é o curso de teologia que está me trazendo a palavra. É o Senhor que me dá discernimento, que me faz falar. Eu te agradeço e te louvo, eu te glorifico, Senhor. Eu sou eternamente grata ao Senhor por esse momento tão especial que o Senhor nos dá todas as manhãs. A Ti, Senhor, minha eterna gratidão, que fique registrado, Senhor. A minha eterna gratidão por Ti, meu Pai, por este canal. Abençoa sempre, Pai, porque ele é Teu. Esse canal é Teu. O Senhor já disse que é ministério. O ministério é Teu. Essa serva é Tua. Tudo, Senhor, tudo é Teu. E eu peço a Tua bênção, a Tua direção, a Tua graça, o Teu favor sobre a vida do meu irmão, da minha irmã que está me ouvindo agora. Que ele seja cheio do Teu Espírito Santo, Senhor. Que ele entenda a Tua verdade. Que ele seja liberto, Pai, como Zaqueu foi naquele dia. Que esse meu irmão, esta minha irmã que está me ouvindo agora, consiga, meu Pai, através do Teu Espírito Santo, ser salvo, ser liberto, sentir o desejo de Te conhecer mais, Te buscar, pedir a direção do Teu Espírito Santo na leitura bíblica, que seja diária essa leitura, que todos os dias esta pessoa que está me ouvindo consiga parar um pouquinho das suas atividades, simplesmente para Te adorar. Simplesmente para dizer: meu amigo, meu Pai querido, meu Deus amado, eis-me aqui,
Eu quero fazer a tua vontade, eu quero te obedecer. Me ajuda a fazer a tua vontade e a te obedecer. Pai, tudo isso que eu te peço é no nome do vosso Filho, o nosso Senhor, Jesus, o Cristo. Amém, Senhor, amém. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é lindo. Como Ele é maravilhoso. Ele veio para nos salvar. Ele veio buscar o que estava perdido. Nós estávamos todos condenados à morte eterna por causa do pecado. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, a pedra que Deus enviou para acabar com o reino das trevas, para destruir todos os reinos do mundo aqui. E para crescer como uma montanha. Assim o Senhor revelou a Nabucodonosor em sonho. E Nabucodonosor queria saber a interpretação. E Daniel disse a ele que a pedra, esta pedra que foi lançada não por mão de homem, mas pela mão divina, a mão de Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o seu reino é reino eterno, que vai abranger toda a terra. Então, todo aquele que ainda está aqui pode ser salvo. Seja canal de salvação para outras pessoas. Transmita a palavra da vida e não deixe que ela seja adulterada. Não deixe que ela seja modificada. Porque é ela quem revela o nosso Salvador. Quem revela Jesus Cristo. E Jesus Cristo, por sua vez, quando ele disse, quando você vê a mim, vê ao Pai. Então, Jesus Cristo, por sua vez, mostrou a personalidade do nosso Criador. Puro amor, pura misericórdia, pura renúncia. Ele renunciou à própria vida por nós, para nos salvar. Amor puro, amor perfeito. Foi este amor perfeito que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a grande luz, para a vida. Nós estávamos fadados à morte, mas o sacrifício da cruz, o preço do pecado foi pago, e todo aquele que se arrepende dos seus maus caminhos, que não volta a cometê-los, porque entra em comunhão com Deus, passa a andar com intimidade mesmo com o Pai. Quando você é íntimo de alguém, quando você acorda, é a primeira pessoa que você lembra. Pois quando você acordar, antes de você colocar o seu pezinho no chão, antes de você colocar a planta do seu pé no chão, glorifique ao seu Pai e diga, guarda-me, Senhor, dos males deste dia. Livra-me. Me livra do pecado. Me livra das tentações. Guarda-me, Senhor. Pai nosso, guarda-me. Não nos deixei cairmos em tentações e nos livre de todo o mal. De todo o mal, até do mal de não perdoar. Por isso que lá na frente, no Pai Nosso, ele diz, perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí diz, não nos deixei cair em tentações, que nos leva para a morte, e livrai-nos do mal. Pronto, dos males visíveis e dos males invisíveis. Dos males previstos e dos males que você não prevê jamais. Nem imagina que ele possa estar acontecendo
E ele pode estar aí na sua porta. Livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Amém.